Olá, aqui eu vou fazer o vídeo aqui, Gui na área, o vídeo do canal Super Gui. Esse vídeo aqui é sobre contar um pouco ali das minhas reflexões de Berserk. Acho que é o primeiro vídeo aqui, então não tô seguindo nenhum script, nenhum roteiro, tô falando aqui mais a minha visão sobre o anime como um todo. Acho que eu vou tentar trazer aqui um pouco da minha percepção. Se quiserem que traga mais vídeos assim de análises de animes, sim, podem me falar e deixar aqui nos comentários. Cara, Berserk é um dos animes assim mais violentos assim que eu já vi. Não, mentira. Mas é um animes assim que tem muita violência. Até então é uma história sobre guerra, uma jornada que a gente acompanha o Guts, que é um grande um guerreiro ali do bando Falcão, e ele é uma das pessoas mais fortes desse grupo. O Guts, ele segue um dilema assim, que é interessante, que ele é um cara muito isolado, ele gosta de fazer as coisas que ele é convicto de fazer. Então, isso é um negócio que eu gostei bastante, pelo fato de que ele é um indivíduo que ele faz ele, no início do anime, ele de fato ele era apenas um guerreiro. Ele tinha muita raiva, era um moleque que tinha traumatizado, tinha acontecido várias coisas com ele, e ele de fato só saía por aí matando as pessoas e para ganhar dinheiro e tudo mais. Acho que o anime introduz isso, o Guts dessa forma, até ele entrar no bando do Falcão, que quando ele conhece o Griffith, e o Griffith ele dá ali um senso de propósito naquele momento pro Guts, no qual ele usa sua espada ao propósito do Griffith. Então o Guts ali começa a servir o Griffith em prol ao seu sonho, que é ser um rei de uma nação, algo assim que o anime nos mostrou. E ele acompanha essa jornada, e ali a gente tem uma peculiaridade muito interessante, que ao longo dessa jornada o Guts ele vai criando camadas assim, né? Então ele vai se desenvolvendo como guerreiro, ele vai ficando mais forte, ele vai ganhando batalhas, ele vai lutando com guerreiros, homens mais fortes, e vai vencendo essas batalhas. Tem um ponto chave do anime que é quando a Casca é ferida, o Guts vai ajudar ela lá, eles caem no penhasco, e tem todo um lance lá que o Guts ele começa a proteger a Casca, que é o início de um relacionamento que eles vão ter. E ali começa a desenvolver camadas de um cara que era só um guerreiro solitário, talvez sem muitas emoções, que tinha um discernimento sobre as próprias emoções, claro. Então ele começa a seguir. Ali tem ali um ponto fatídico, que ele luta com 100 homens e ganha. Então acho que o nome Berserk do anime é bem claro por causa disso, que ele realmente é um Berserk, ele é um cara muito raivoso, explosivo, que ganha as batalhas assim. Acho que esse ponto é legal do anime. Mas o Guts chega um momento que ele começa a olhar o Griffith, acho que é o propósito desse vídeo, que eu queria fazer essa reflexão, que ele começa a olhar o Griffith, e tem um momento específico que o anime deixa isso bem claro, que ele começa a ver assim, olhar como se o Griffith estivesse distante. Acho que essa indagação que o Guts faz é consigo mesmo, assim, olhando pro Griffith, tipo, esse cara tem aqui um sonho, eu tô aqui ajudando ele a propósito desse sonho. Isso é bem legal, mas o Guts ele começa a olhar assim e ficar, tipo, muito distante assim, tipo, esse cara tem um sonho, tá? E o meu, tipo, como que eu estou servindo o propósito do sonho dele, mas será que eu não tenho coisas que eu gostaria de fazer? Eu acho que é esse o ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Acho que o Guts, ele é um personagem que, por ser muito traumatizado, muito reprimido, ele seguiu a sua jornada muito ao propósito de alguém. Acho que o anime deixa bem claro isso desde o início.
desde quando o Guts entra no bando do Falcão e o Grievous o derrota e torna membro ali do bando do Falcão e começa a jornada juntos, desde quando o bando era minúsculo, começa a crescer, tornar um bando famoso, entrar numa nação, começar a ser um grupo de elite de uma nação e começar a guerrear pela essa nação, tudo em propósito do sonho do Grievous. O Grievous é uma personagem à parte, eu vou comentar no vídeo posterior, que acho que é interessante fazer um vídeo. Mas seguindo aqui com Guts, começa a observar que ele olha o Grievous como se fosse um cara distante, assim, no sentido de, cara, eu tô seguindo esse propósito pelo sonho dele, eu tô usando minha espada para matar pessoas pelo sonho dele. Cara, isso é muito interessante, porque ao longo da jornada ele começou a querer desenvolver, ele começou a ter valores próprios, começou a ter um senso de uma auto-jornada, ele queria ter a sua própria história, viver sobre o seu próprio sonho. É interessante porque o anime, ele retrata isso. Tem um momento fatídico, que é quando o Guts escuta uma conversa entre o Grievous e a princesa lá, que ele estava seduzindo, e ele escuta que do Grievous, o Guts escuta isso, que nem todas as pessoas do bando do Falcão não são amigos para ele, que são apenas como se fossem funcionários ou servos, algo do tipo, e que para ser amigo do Grievous teria que ser equiparado, ou seja, eles teriam que estar no mesmo patamar, assim, olhar de igual para igual. E acho que é a partir daí que o Guts começa a virar a chave na cabeça dele. Então, acho que esse é o ponto. Acho que o Guts, ele começa a fazer trabalhos hediondos ali pro Grievous, sem contestar nenhuma ordem. Mas ao longo dessa jornada, o Guts toma uma decisão que eu acho que é bem interessante, que é de deixar o bando do Falcão. E quando ele deixa o bando do Falcão, é o momento do anime em que a gente vê que o Grievous perde o rumo dele, ou seja, o Guts ele era uma peça essencial de todo aquele bando, e o Guts ele deixa só pra seguir lutar suas próprias batalhas, ou seja, usar a espada pelo propósito dele, não por de outra pessoa. Acho que esse é o ponto, usar a sua espada pelo propósito dele, pelas suas convicções. Esse é o ponto que eu queria chegar nesse vídeo. Eu acho que o Guts é um personagem que me fez refletir que a gente, em alguns momentos, vai fazer lutar pela luta dos outros. E quando a gente está trabalhando, por exemplo, a gente está usando nossas habilidades, competências para o negócio de outra pessoa. E chega algum momento que a gente começa a se questionar se a gente está indo no caminho certo, se a gente é convicto no que a gente está fazendo. E ele, como vários do bando Falcão, eles ainda assim estão convictos sobre o propósito do Grievous. Interessante, porque seguir uma convicção própria é muito corajoso, porque você tem que abrir mão de muita coisa. O Guts, no caso ali em Berserk, ele abriu mão de status, dinheiro, fama, tudo em prol do que ele queria fazer, que era guerrear sobre a sua própria espada, usar a sua espada pelo que ele queria. E em algum momento usar a sua espada também para talvez proteger ali alguém que ele gostava ou as pessoas que ele gostava, mas não sobre o propósito de alguém, por exemplo ali do Grievous. Eu acho que pensar que é um anime interessante, que traz essa reflexão nessa primeira parte. E eu super recomendo assistir o anime. Além claro, é um anime que tem uma violência ali, que é uma ação que é muito sensacional. Eu acho que
tem tem um lado sombrio ali que é por trás, que é bem interessante. Mas ali, ó, o Guts é o grande cerne disso tudo. Eu acho que o propósito dele ser um guerreiro ali, nessa primeira parte, é interessante. Vou fazer um vídeo seguinte falando do Guts pós essa primeira parte do anime, porque também é interessante. Porque o Guts ele se resolve com muitos traumas que ele teve ali, porque ele sem querer não, mas o cara que criou ele acabou ali matando a vida dele, assassinando, e por isso o Guts é um cara traumatizado. Mas eu nem interessante pelo fato de que o propósito acho que essa primeira parte fica bem claro que até quando a gente vai usar nossa espada, colocar entre aspas aqui, pelo propósito de outra. Acho que a primeira parte do anime deixa isso bem claro. Claro que tem um plot twist, tem coisas que aconteceram ali na primeira parte que acho que valem em outros vídeos, mas pelo primeiro vídeo aqui sobre Berserk, eu vou deixar essa reflexão sobre o Guts, que é até quando a gente vai lutar a batalha dos outros, sem a gente pensar se a gente está convicto disso, e se a gente sente que essa batalha é nossa, ou se a gente quer arrumar a nossa batalha, criar nossa batalha, usar nossa espada para proteger quem a gente gosta, ou sobre o propósito de alguém. Acho que essa é a principal reflexão do anime que eu deixo aqui com esse vídeo. Acho que eu estendi um pouco, mas acho que era basicamente isso que eu